Hoje o Café Camase é com a Ana da Simplifica, correspondente bancário. Ana, seja muito bem-vindo ao Café Camase. Primeiramente, obrigada, Davi, pelo convite, é uma honra da gente estar participando aqui. Então, eu sou a Ana, sou da Simplifica Crédito Imobiliário, um correspondente bancário que fica localizado em Rio do Sul e que atualmente, então, a gente atende 5 estados brasileiros, né? Hoje a gente está localizado em Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e agora, recentemente, conseguimos entrar no Paraná. Legal. Ana, vamos lá. É muito bom ter essa abertura com o Banco do Brasil, com essa correspondente bancária. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para o nosso mercado. Eu queria aqui começar a falar um pouco sobre as vantagens do financiamento que o Banco do Brasil oferece dentro das linhas de crédito habitacional. Se puder colocar para a gente. Então, Davi, o intuito dessa parceria é da gente realmente ter uma outra opção para vocês, corretores, né? É estreitar esse relacionamento, visto que o banco também tem linhas atrativas, né? E aí a gente traça normalmente um paralelo com a Caixa Econômica, porque ela é a líder de mercado. Então, acho que estava faltando isso aqui em Dayal, né? A gente estreitar com vocês e vocês terem mais uma opção. Porque sim, o banco também tem linhas atrativas, como o Procotista, Minha Casa Minha Vida, enfim, entre outros. Então, mais com esse viés de fomentar e ter mais uma opção para vocês, corretores, né? Legal. Ana, vamos falar um pouquinho, uma das situações que pega no sentido do financiamento habitacional, obviamente, a linha de crédito, né? São as taxas, né? A facilidade de tomar esse crédito, mas também pega bastante a questão agilidade. Então, eu queria entender de ti, hoje o Banco do Brasil, eu já fiz alguns processos, a gente sabe que é bem ágil nesse processo, até pelo histórico, já trabalha com habitacional há bastante tempo, e eu queria entender de ti, quanto tempo leva hoje esse financiamento para tomar esse crédito, ter esse dinheiro efetivamente na conta do vendedor? Ótima pergunta. O que acontece? Hoje eu diria que um dos atrativos que a gente vende muito bem do banco é a agilidade, né? Tá um processo muito célere. Hoje eu diria que um processo, desde o momento que a gente encaminha a aprovação até as assinaturas dos contratos, média de 20 dias corridos. Isso é a parte do banco do correspondente, né? Após isso, leva-se para registro, como você sabe, e logo o retorno do registro para dentro da agência, em até 5 dias úteis, o banco vai estar efetivando o pagamento diretamente para o vendedor. Então vamos lá, 20 dias do banco, que é o normal, com a média do mercado de 15 dias no registro de imóveis, né? A gente está falando ali dos seus 35 dias corridos, tranquilamente dá para a gente finalizar e o vendedor vai estar lá com o dinheiro na sua conta. O que é legal aqui é a gente pontuar que para uma realidade de mercado é um ótimo número, né? A gente falar num recebimento aí em 35 dias, né? É um número muito legal. Então, além dessa vantagem, já que tu pontuou do Banco do Brasil de ser bem célere e de conseguir agilizar esse processo, se tu fosse hoje colocar as mais vantagens, quais seriam as principais, assim, tipo, em que ponto que o Banco do Brasil realmente tem uma vantagem sobre os concorrentes, onde que a gente poderia focar para pontuar realmente essa vantagem, né? O que seria? Bom, eu diria que o principal, nem posso me furtar de falar isso, é a transparência dessa instituição, é o que eu gosto muito do Banco do Brasil, né? Não existe uma venda casada, é vendido o crédito imobiliário e ponto, entre as taxas de juros que são competitivas e muito, né? A gente tem o Procotista Minha Casa Minha Vida, que é um mito no mercado, que as pessoas às vezes associam essa linha apenas à marca da Caixa Econômica, e não é. É uma linha que hoje está rodando, inclusive, até em outros bancos ou cooperativas. Então, as taxas são atrativas, a celeridade, né? A abertura que a gente tem para vender aquele produto para o cliente, para tentar solucionar. Mas o principal que eu diria, que eu gosto muito do banco, é essa transparência, né? Eu sou suspeita um pouco a falar deles, porque me atrai muito, porque é vendido aquilo que realmente o correspondente está tratando com o corretor e com o cliente, né? Não há uma surpresa lá no final. E a celeridade, que essa sim, para mim é fantástica, né? 20 dias é um prazo muito curto. Legal. Até para a gente deixar isso bem justo aqui, hoje, por exemplo, o processo ele acontece em sua maioria de forma digital. A assinatura hoje acontece dentro da agência ou de forma digital também? Como é que funciona? Das duas formas. Normalmente aquele cliente padrão normal, onde a gente está financiando aqui no município, você tem a possibilidade de ir até a agência. Na verdade, toda a tramitação vai ocorrer através do correspondente, né? Mas a fase final, que é a assinatura de contrato, essa vai ocorrer dentro da agência.
Agora, aproveitando a tecnologia que está aí, e se o cliente optar por uma assinatura digital, hoje o banco também tem, então a gente consegue fazer um processo 100% no digital. Ou vai poder estar assinando com o Gov, né? Ou então com o ICP Brasil, que é o certificado antigo. Quando o cliente opta por essa modalidade do digital, daí é um processo muito mais rápido, né? Praticamente a gente não vê, as partes não se encontram e ele ocorre totalmente no mundo virtual, né? Eu vejo que essa evolução ajudou bastante, né? Pra gente, principalmente por conta dessa facilidade, porque é só um dia, 2 dias, quando a gente monta isso tudo, junta tudo no processo de financiamento, é isso que às vezes faz levar aí 40, 50 dias, é um dia a mais, 3 dias a mais, então isso no final lá a gente vai pagar uma conta de 15 dias a mais. Toda a diferença. A gente fez um processo agora recentemente, eu em Rio do Sul, a agência é Rio Negrinho, o gerente lá, o Jean, o cliente em São Paulo e o vendedor estava... acredito que era em Minas Gerais, em algo ali ao redor. Então a gente não se viu, eu conheço, claro, o gerente, o Jean, né? Mas o cliente foi atendido no virtual, a gente fez uma videochamada, explicou para ele. O vendedor a gente também não viu, aliás, ninguém se viu, e o processo aconteceu muito tranquilamente e muito rápido. Legal. Eu vejo que uma das barreiras que às vezes os clientes entendem que pode ser um problema é juntar realmente a documentação, fazer, organizar, né? A gente sabe que às vezes algumas pessoas têm uma dificuldade de se encontrar com os documentos, enfim, e põem isso como um problema. Eu queria entender, tu como correspondente do Banco do Brasil, quais são esses documentos para a gente startar esse processo, né? Deixar bem claro aqui para os clientes que às vezes é muito mais fácil do que eles pensam, né? Num primeiro momento, quando a gente tem um contato com o corretor ou com o próprio cliente, a gente começa uma pré-análise já pelo próprio CPF da pessoa, uma vez que ela libera lá pra gente, né? Ali eu já consigo fazer uma pré-análise e, inclusive, já tentar uma aprovação de crédito, sem nenhum documento em mãos, apenas com o CPF dele e com a autorização do cliente, obviamente. Tem casos, dependendo do perfil, que já ali naquele momento a gente já consegue ter uma aprovação efetivada. E se o cliente gostou da proposta, a gente já pode seguir para o próximo passo, que seria o encaminhamento da proposta. Este é o sonho de consumo que todo mundo gostaria que acontecesse. E aí a gente tem o segundo momento, aquele cliente que a gente faz uma pré-análise e naquele momento não deu, às vezes por uma ausência de um dado, uma renda desatualizada, enfim... Aí a gente parte para o cadastro que a gente chama. E aí é uma palma da mão. É o RG, o CPF, comprovante de renda, residência e a carteira de trabalho se tiver um vínculo através de CLT. Então é uma mão bem simples, basta o cliente encaminhar, não precisa ir numa agência, não precisa, né? Encaminha lá para Simplifica, a gente consegue fazer essa pré-análise e aí efetivamente fazendo o cadastro a gente já vê se aprova ou não o crédito do cliente. Eu acho que é legal a gente colocar essas informações, porque isso me deixa até de certa forma um pouco chateado, porque eu sei que pessoas desistem de comprar o seu imóvel, de fazer um investimento por informações meio erradas, desencontradas, distorcidas. Eu não consigo, não dá, é difícil. Uma coisa que pega bastante aqui é, por exemplo, eu ser autônomo, o autônomo não consegue. Tem sim, né, formas de ele conseguir comprar o seu imóvel. Eu queria que tu colocasse aqui pra gente como que o Banco do Brasil vê esse cliente autônomo para fazer a compra desse imóvel. Eu diria assim, Davi, hoje só não vai conseguir passar por uma análise de crédito aquela pessoa que efetivamente não tem nenhum tipo de comprovação, né? Por exemplo, a movimentação bancária. Com isso, a gente não consegue hoje aprovar um crédito. Mas, via de regra, o imposto de renda hoje, um profissional liberal, um empresário, o próprio MEI, né? Qualquer uma dessas atividades que declare o imposto de renda é muito simples. A declaração é um documento comprobatório, né? A gente vai fazer a somatória lá dos valores, divide esse valor por 12, vai achar a renda mensal, tranquilamente de atualizar um cadastro e tranquilamente de aprovar um crédito. Às vezes é mito as pessoas quando pensam assim, né, num crédito, mas é muito burocrático, as pessoas não sabem nem por onde começar. É legal, é bacana buscar um correspondente especializado, porque a gente vive disso, né? E daí, às vezes, num contato pelo WhatsApp, a gente já consegue ter aquele primeiro contato e entender o cenário daquele cliente. E não é tão burocrático como eles
pensam, né? Sim. Pra gente que vive disso e faz isso com muita frequência, é muito tranquilo. Claro que pra quem tá de fora e quem vai iniciar, às vezes a pessoa não sabe nem como que vai fazer e pra que lado que ela vai ir. E aí também entra a questão da importância de ter um corretor, né? Porque aí é justo, porque normalmente a parceria é entre corretor e correspondente. Dificilmente o correspondente sabe quem é o cliente final que quer comprar esse imóvel. E vocês estão ali assessorando. Então, o primeiro passo acho que é isso, procurar um profissional especializado até para eles, né, ter uma noção de quanto consegue, como que faz. Entender o que atenderia, né, baseado no que ele procura, o que vai liberar para ele. E digo mais, Davi, às vezes a pessoa está pagando um aluguel que é a parcela do seu financiamento imobiliário, mas ela não deu o primeiro passo, né, porque ela acha aquele mito lá que é difícil, que não dá, que o crédito imobiliário não é para todo mundo, e dá sim, tem condições. Às vezes não dá naquele momento, mas também eu acho que é uma função da gente programar, né? Orientar essa pessoa, às vezes não é agora, mas vamos orientar para daqui a algum tempo ela poder, né, sair do aluguel e vir pro imóvel próprio. Até porque hoje o que a gente tem, né? A gente tem encontro das duas situações, né? Dessa facilidade, de certa forma, do crédito imobiliário, taxas atrativas e também o mercado se movimentando para facilitar e viabilizar esse negócio. Então, a gente tem consultoras aí que conseguem trabalhar com um desconto interessante dentro do mercado, consegue reduzir esse valor de entrada, conseguimos parcelar essa entrada de certa forma. Quanta facilidade. Então tá mais fácil, né? Só que às vezes o que falta realmente é essa informação. O primeiro passo. Exatamente. O primeiro passo e tirar aquele mito do que eu não consigo, né? E é tão bacana quando a gente ajuda, né, uma pessoa e aquilo se realiza, né? E ela vê que aquilo é possível, que não era aquele bicho de 7 cabeças que ela imaginava, né? Muito legal. Ana, falando um pouco aqui sobre esse autônomo, seguindo essa linha, então a gente já entende que a declaração de imposto de renda é um ponto-chave aí para ele conseguir liberar esse crédito. Existe, não sei se a gente poderia colocar assim, mas alguns erros que as pessoas fazem na hora de declarar esse imposto de renda que pode ser um problema para startar a compra de um imóvel sendo autônomo? Tem algumas particularidades, elas são poucas, mas a gente tem visto imposto de renda assim. Quando lançam lá, normalmente aparece a palavra outros, lá na coluna do rendimentos não vem especificado. Aquilo ali é um ponto que está impactando. Outros, que tipo de rendimento é esse? A natureza da ocupação da fonte pagadora, aquilo ali também está impactando. Não aparece, não é muito comum aparecer, mas a gente tem pego, tá? Hoje até a gente fez uma análise aqui de um imposto de renda que a natureza da ocupação estava não especificado anteriormente. Às vezes eu acho que vai muito de tratar com o contador, que normalmente é quem faz esse documento, de sentar e entender. E aí, de novo, entra a assessoria. Quando eu vou me programar para comprar um crédito imobiliário e eu sou um profissional liberal, e isso não é nada fora do normal, porque a grande maioria das pessoas às vezes não declaram, tem o seu faturamento, o seu rendimento, mas não declaram, e naquele momento elas querem se organizar, já é interessante trocar uma ideia para ver a forma correta e legal de fazer, né? Para que a gente consiga, então, orientar. Mas, via de regra, quando aparece o profissional liberal, ou o dono de empresa, ou o MEI, que também traz a descrição, bem tranquilo de fazer. O banco aceita os rendimentos tributáveis e os não tributáveis. Então, bem tranquilo mesmo de fazer. Só esses detalhezinhos aí, então. Os detalhes, né? Os pequenos detalhes que a gente tem que observar. O que a gente vê é uma grande evolução nessa situação do digital, né? O Banco do Brasil consegue startar esse processo e finalizar ele todo de forma digital, né? 100%, Davi. E muito prático. Quando a gente começou a fazer isso, a gente até tinha um pouco de receio, né? As pessoas também têm, porque daí ninguém se vê, ninguém... Se bem que eu ainda adotei o método de fazer uma videochamada. Eu gosto disso, né? Porque, afinal de contas, a pessoa está comprando algo a longo prazo e é um valor normalmente expressivo, né? Ela não está comprando qualquer coisa. Então, a gente ainda faz essa videochamada, a gente diz que não se vê porque não é, né? Presencial, que nem a gente está aqui. Mas existe uma tela entre nós que a gente não abre mão de abrir isso e explicar. Mas no começo, assim, a gente fica um pouco até retraída. Será que isso vai dar certo? A gente também tinha uma preocupação, como é que recolhe o ITBI, porque é tudo 100% digital. O contrato vai ser digital, as assinaturas digitais, o recolhimento do ITBI é digital, o registro é digital, né? É um processo 100% digital. Então, no começo, a gente até ficava meio assim, mas será que isso vai dar certo? Tá funcionando, pelo menos no estado de Santa Catarina, muito bem. O colégio registral, que é quem faz lá o protocolo, né? E abre,
E a gente também começou a perceber que o digital é mais rápido, o registro do contrato, do que o contrato físico. Então tem bastante benefício, né? E eu acho que a tendência do mundo é o digital, Sim, né? é É o um caminho sem inevitável. volta. Falando sobre as linhas de crédito, Ana, quais são as principais que o banco oferece hoje? Então, a gente tem hoje 4 linhas de crédito. 2 que são subsidiadas com o fundo do FGTS, que é o Procotista e o Minha Casa Minha Vida. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses, porque são 2 linhas que normalmente quem operacionaliza é a Caixa Econômica e Banco do Brasil. E quando a gente, Davi, traça esse paralelo, vale dizer que a mesma modalidade que é lá, é cá. Não tem como mudar porque são linhas padronizadas, né? Então, taxa de juros, enfim, a regra é a mesma nos 2 bancos. Fora esses 2 programas que a gente tem, ainda nós temos o SFH, que aí é o SBPE, né? E nós também temos a carteira hipotecária, que daí são para imóveis mistos ou comerciais. Taxas de juros dessas linhas com recurso da poupança, que é o SBPE, a partir de 9,99. Então também é uma taxa competitiva. Se a gente olhar o mercado hoje, a média é acima de 10,5. O Banco do Brasil arranca com 9,9. E a carteira hipotecária também, para imóveis acima de 1,5 milhão, ou os comerciais, a gente também está com uma taxa bem atrativa que também está arrancando a partir de 9,99, quando que a média do mercado é 14. Então veja que as taxas do banco também estão bem atrativas. E os 2 programas, tanto o Procotista quanto Minha Casa Minha Vida, Procotista 9% ao ano e o programa social a partir de 5,6% ao ano, dependendo da faixa de renda e do valor do imóvel, né, que está atrelado, mas também arranca com este percentual. Ana, queria agradecer aqui a tua presença, seja sempre muito bem-vinda aqui na Mase Imobiliária, no Café com a Mase, e esperamos aí os próximos capítulos para a gente falar de cada linha específica e suas vantagens aí, para a gente bater esse papo aí, que foi muito legal. Davi, nós da Simplifica que agradecemos, muito obrigada, e a gente espera fazer vários cafés, vários negócios, né, e quem precisar só pedir a simulação que a gente está à disposição. Legal, obrigado.